Olá, boa noite. Vamos começar hoje um bate-papo sobre transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou aguardar as pessoas entrarem aqui na live para a gente poder conversar. Podem mandar perguntas, podem participar, vai ser um bate-papo interessante. Bastante gente já entrando, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Em alguns instantes a gente vai começar a live então sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Espero ajudar vocês com perguntas, com dúvidas. Já tem bastante gente. Muito bem. Acho que temos aí bastante gente já conectada, né? Então acho que a gente pode começar. Então boa noite, eu sou Eduardo Perim, sou psiquiatra, sou terapeuta cognitivo-comportamental e sou terapeuta sexual também, sou sexólogo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre transtorno obsessivo compulsivo, né? Quais são as manifestações clínicas, quais são os tipos de transtorno obsessivo compulsivo, né? Como se faz o diagnóstico, tratamento, né? E vou tentar responder a todas as perguntas que vocês fizerem também, tá? Então, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno que ocorre em 2 a 3% da população geral em todo o mundo, né? Então, essa é uma prevalência, uma frequência bastante elevada. Se a gente considerar, por exemplo, a população da cidade de São Paulo e a gente fizer o cálculo de 2% da população, né? A gente vai chegar à conclusão de que muita gente é afetada pelo transtorno obsessivo compulsivo. Eu dei o exemplo de São Paulo, mas isso se estende ao mundo todo, né? A prevalência de TOC é mais ou menos a mesma no mundo todo, de 2 a 3% da população. O TOC é um transtorno que tende a se iniciar ainda na infância, antes dos 11 anos de idade, para a maioria dos pacientes. Começa com alguns sintomas e vai tomando uma proporção maior, geralmente na adolescência, e aí é quando as pessoas começam a ter prejuízos mesmo causados por esses sintomas, e a tendência é elas buscarem tratamento só depois de muito tempo. 10 a 18 anos depois do início dos sintomas é que as pessoas tendem a buscar tratamento, né? Porque tem vergonha dos sintomas, são sintomas que muitas vezes tem assuntos, né, que eles envolvem, como por exemplo assuntos sexuais, assuntos de agressão, e que as pessoas muitas vezes ficam com muita vergonha de falar sobre os sintomas, né? E isso impede com que elas busquem ajuda. Por outro lado, quando elas buscam ajuda, com frequência elas encontram profissionais mal treinados que não fazem o diagnóstico de forma adequada, não sabem tratar o TOC de maneira adequada, né? E aí essa pessoa também acaba tendo prejuízos decorrentes desse não diagnóstico e do tratamento não adequado do transtorno. E ele vai se tornando cada vez mais crônico e mais grave, né? O TOC ele é um transtorno crônico com altos e baixos. Então em alguns momentos ou em alguns momentos do dia, em alguns dias, em algumas semanas ele está mais grave, em outros dias, em outras semanas ele está mais leve, está mais tranquilo. Eventualmente acontece de sumirem os sintomas durante algum tempo e depois voltam,
E isso é uma característica do transtorno obsessivo compulsivo, esse vai e vem de sintomas, tá? Então, o que caracteriza o TOC é a presença de obsessões e ou compulsões. A pessoa pode ter só obsessões ou a pessoa pode ter só compulsões, mas mais frequentemente ela tem as duas coisas, ela tem compulsões e obsessões, né? Então, as obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos que a pessoa tem repetidamente na cabeça. Essas imagens, esses pensamentos, eles invadem a cabeça da pessoa, então ela não está querendo pensar sobre aquilo, ou ela está fazendo outra coisa e aquilo entra na cabeça e ela não consegue tirar da cabeça. E são pensamentos que são repetitivos e eles causam sensações, emoções desagradáveis, né? Então, tristeza, raiva, culpa, né? São sintomas muito frequentes. E então, para lidar com esses pensamentos, com essas obsessões, muitas vezes o paciente ele faz alguns rituais que aliviam temporariamente aquela obsessão. Por exemplo, né? Então a gente tem, por exemplo, preocupações com contaminação e limpeza, né? Então eu fico muito preocupado que eu estou contaminado, que eu estou sujo, e eu começo a lavar as mãos de uma forma excessiva, começo a tomar banhos de uma forma excessiva, começo a limpar a casa de uma forma muito intensa, né? E isso causa... Eu acabo gastando muito meu tempo com esses sintomas, mais do que 1 hora por dia, pelo menos, e esses sintomas causam sofrimento em mim, né? Eles não são agradáveis, né? Muito pelo contrário. Geralmente, os sintomas eles têm como assunto as coisas que a pessoa mais tem medo ou mais se sente culpada, né? E aí esses pensamentos começam a ter uma importância muito grande para a pessoa, porque eles ativam justamente áreas em que a pessoa realmente tem ali uma dificuldade, se sentem mal, se sentem culpadas, se sentem, né? Se um pensamento vem na minha cabeça e eu não dou importância para ele, isso não é uma obsessão, tá? Uma obsessão é algo que mexe comigo. É algo que vai e me causa mal-estar, tá? E muitas vezes as compulsões são realizadas, né, para combater esse mal-estar das obsessões. Compulsões podem ser comportamentais, então eu posso ir lá e lavar as mãos, eu posso ir lá e checar a porta, se a porta está trancada ou não, mas também elas podem ser mentais, né? Rituais mentais ou compulsões mentais. Por exemplo, eu tenho uma imagem na minha cabeça desagradável, algo que eu não quero ter, e eu troco essa imagem ruim por uma imagem boa, por exemplo, né? Então, esse é um ritual mental, né? Ou eu posso, por exemplo, falar uma frase mágica para tentar tirar as obsessões, né? Deus vai me salvar, por exemplo. Nada contra Deus, não é isso que eu estou dizendo, mas a pessoa ela cria algumas estratégias para tentar lidar com esse sofrimento, tá? E esses sintomas interferem significativamente nas rotinas de vida dessa pessoa. Então interferem na capacidade de trabalho, na capacidade de escolar, né? Nas atividades sociais, nas atividades familiares, né? Conjugais, todas as áreas da vida desse indivíduo, né? Então, ele é um transtorno que, em grande parte dos casos, é grave, né? Isso significa que ele leva a pessoa, muitas vezes, a não conseguir trabalhar, não conseguir namorar, não conseguir estudar, né? Então,
é um transtorno que muitas vezes conduz a pessoa a ficar numa situação muito difícil mesmo, né? O diagnóstico. Então, para se fazer o diagnóstico de TOC, a gente precisa de ter obsessões ou obsessão, né? Você pode ter uma obsessão, né? E ou uma compulsão ou compulsões, né? Que duram mais do que 1 hora por dia, causam sofrimento e interferem nas rotinas de vida dessa pessoa, tá? Então, tendo isto, né, a gente faz o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, né? E o transtorno obsessivo compulsivo também, ele tende a começar na infância, como eu falei, e mais frequentemente ele começa em meninos, numa idade mais precoce do que nas meninas, né? Então, na infância e adolescência, a gente tem uma predominância de meninos. E na vida adulta, a gente tem uma frequência igual entre os dois gêneros, né? Masculino e feminino, tá? E aí, o TOC, ele costuma ter alguns temas específicos que a gente chama de dimensões de sintomas, né? Que são mais comuns. Qualquer coisa que me preocupe pode virar uma obsessão, né? Mas existem alguns temas que vêm sendo descritos na literatura e que são muito mais comuns no TOC, né? Por exemplo, esse que eu citei agora há pouco, sobre limpeza, contaminação, se sentir sujo, né? Achar que vai ser contaminado. Esse é um sintoma que tem aumentado nos últimos tempos em decorrência do Covid, né? A gente tem visto, claro, que as pessoas têm que se cuidar quanto ao vírus, isso a gente não tem dúvida nenhuma, tem que usar máscara, tem que manter o isolamento social, né? Tem que tomar os cuidados, né? Mas as pessoas com TOC têm se tornado obsessivas em relação à limpeza, né? Em relação a lavar as mãos muitas vezes, usar álcool para até tomar banho, por exemplo, né? E aí a gente tem também sintomas de perfeccionismo, de as coisas terem que ser exatamente daquela forma, né? Eu falo as coisas e eu tenho que usar as palavras certas para dizer determinadas coisas, né? Senão eu acho que a outra pessoa não entendeu, por exemplo, né? Ou então eu tenho mania de organização, né? Então, por exemplo, eu posso ter que organizar, né, essa estante que está aqui atrás de mim, né, de uma forma perfeita, exata, né? E até mesmo, né, em alguns casos, com simetria, né? Assim, eu preciso organizar os livros de uma forma que eles fiquem simétricos, né? Então, os maiores livros de um lado, os menores de outros e tal. E isso me toma tempo e eu fico muito nervoso, muito irritado se alguém mexe nos meus livros, por exemplo, tá? Outros temas também, né? A gente chama de dimensão de agressão. Então, quando eu imagino que algo ruim vai acontecer com uma pessoa, algo agressivo vai acontecer com essa pessoa, então um sequestro, um assalto, a pessoa vai ser roubado, né? São pensamentos violentos, são pensamentos de caráter agressivo, né? Eu imagino, eu vejo cenas dessa pessoa sangrando, morrendo, coisas do tipo, tá? Então esses pensamentos também são muito frequentes, né? E levam a compulsões, por exemplo, de checagem. Será que eu chateei você? Será que eu magoei você? Será que eu falei coisas que você não gostou? Ou então, eu tô aqui conversando com você, eu gosto muito de você e ficam vindo pensamentos na minha cabeça de que eu vou agredir você, que eu vou te dar um tapa, que eu vou... enfim, né? Então, esses pensamentos, essas obsessões também são muito comuns no TOC, tá? E outras são de caráter sexual,
Então, por exemplo, eu ter imagens, pensamentos, desejos que na verdade não refletem aquilo que eu sou, né? Então, eu posso ser heterossexual e ter desejos homossexuais, ou então pensamentos homossexuais de caráter obsessivo e repetitivo, né? Que ficam vindo toda hora na minha cabeça e me fazem fazer uma série de verificações para ver se eu sou gay ou não sou gay, por exemplo, né? Esse é um tipo de toque, né, que eu tenho tratado com bastante frequência aqui no consultório, né, até pelo fato de eu ser especialista em toque e também em sexualidade. Este tipo de transtorno obsessivo compulsivo, que a gente chama de transtorno obsessivo de orientação sexual, ou de homossexualidade, ou toque gay, né, são toques que eu tenho tratado com bastante frequência aqui no consultório, tá? Mas trato de todos os tipos de toque também, tá? Outros pensamentos sexuais que também se tornam, né, que são obsessivos, né? São pensamentos de que eu vou abusar de uma criança, ou de que eu vou ter relações com alguém da minha família, ou com algum desconhecido na rua, né? Então, eu ando na rua e fico vendo as pessoas, o genital das pessoas, por exemplo, né? Tudo isso faz parte das obsessões sexuais do toque também, tá? Ressaltando que essas obsessões não são o meu desejo sexual. Elas não são aquilo que eu quero pra mim, né? Eu não tenho vontade de ter relação com as pessoas da rua ou com as pessoas da minha família, ou no caso do toque de orientação sexual, eu não tenho vontade de ter relação com alguém do mesmo gênero que eu, né? Do mesmo sexo que eu. Mas esses pensamentos não param de me atormentar, principalmente a dúvida se eu gosto daquilo ou não gosto daquilo, o tempo inteiro, né? Então, é importante que a gente fale o seguinte: homossexualidade não é problema nenhum. Homossexualidade é uma variação da sexualidade normal, não tem patologia nenhuma aí, tá? Então é importante frisar isso, porque muitas pessoas acabam ficando com a impressão de que quando a gente fala de toque de orientação sexual, a gente está dizendo que homossexualidade é doença. E não é, tá? Não é isso. Existe uma diferença muito clara entre pessoas que têm realmente desejos sexuais, né, homossexuais, para uma pessoa que tem obsessões homossexuais, né? Então, desejos homossexuais, mesmo que eu não queira tê-los, né? Mas a hora que esse desejo vem na cabeça de uma pessoa que é gay, mas não aceita bem a sexualidade, aquilo é prazeroso, né? Eu sinto de fato atração, né, por aquela pessoa. Mas depois que eu sinto atração, eventualmente eu me masturbo pensando naquela pessoa e sinto prazer com isso, aí depois eu me sinto culpado. No toque de orientação sexual, em contrapartida, o que a gente tem é que junto com o pensamento, junto com a imagem, já vem uma sensação muito ruim, né? Então já vem a sensação de culpa, de raiva, de tristeza, de decepção consigo próprio, né? Vem junto. Eu não sinto desejo real. Embora muitas vezes as pessoas com toque de orientação sexual, o maior problema é que elas não conseguem perceber que elas estão tendo uma obsessão e não um real desejo, né? Esse é o maior ponto aí, o maior problema das pessoas com toque de orientação sexual. Bom, o toque também pode se manifestar na forma de superstições. Então eu posso ter números de sorte e de azar, né? Então eu tenho que lavar minhas mãos 3 vezes. É um número mágico, né? Se eu não lavar 3 vezes, a mão tá suja. Ou se eu não lavar 3 vezes, algo vai acontecer com a minha família. Enfim, né? Uma série de manifestações como essas, tá?
Então, cores de sorte e de azar também. Eu não posso usar uma camisa preta porque preto representa a morte, por exemplo, né? Então, essas questões supersticiosas são muito comuns também, tá? E tem também sintomas de achar que eu estou doente. Então eu posso achar que eu tenho, por exemplo, HIV e começar a fazer milhares de exames e passar em vários médicos para descartar a possibilidade de eu ter HIV. Mas toda vez que o médico fala para mim não tem, toda vez que o exame diz para mim não tem, eu ainda continuo na dúvida e eu quero fazer mais um exame, passar em mais um médico para confirmar se eu não tenho mesmo. Estou dando o exemplo do HIV, mas isso pode acontecer com HIV, pode acontecer com Covid, pode acontecer com câncer, pode acontecer com qualquer doença, tá? Então, uma convicção de que está doente, tá? Também eu estou recebendo várias perguntas aqui durante a live e também tinha recebido também para eu falar mais do toque de orientação sexual, com mais detalhes, porque esse é o meu foco principal de trabalho, embora o toque como um todo, como eu disse, né? Mas eu acho que, assim, questão do toque de orientação sexual tem muito a ver com isso. Então, na maior parte dos casos, são pessoas heterossexuais que nunca tiveram desejo sexual real por alguém do mesmo sexo e que em algum momento da vida elas começam a se perguntar, se questionar de forma assim, elas ficam se questionando isso o tempo todo, se elas são gays, se elas não são gays. Ela vê um cara na rua bonito, ela já acha que ela está sentindo atração por aquele cara. E também é muito comum que a gente tenha no toque de orientação sexual, no toque sexual como um todo, no toque de agressão também, esse toque de achar que vai acontecer alguma coisa com alguém, né? É muito comum que a gente tenha o que a gente chama de groinal sensations ou sensações genitais, tá? Sensações genitais no toque de orientação sexual acontecem assim. Então a pessoa olha para alguém do mesmo sexo e ela sente uma contração peniana, uma contração anal, ela sente um formigamento naquela região, ela sente até mesmo uma ereção eventualmente, né? Mas essa ereção, esses sintomas, na verdade, não são sintomas de atração sexual, não são sintomas de real desejo sexual, e sim sintomas da minha ansiedade. Quer dizer, eu vejo a pessoa ali, eu tô tão apavorado com a ideia de que eu posso ser gay que eu tomo uma espécie de um susto quando eu vejo uma pessoa como essa, ou uma imagem na internet, alguma coisa assim, e eu tenho uma reação de contração, eventualmente até de ereção. Eu sinto como se fosse um desejo real, né? Eu sinto que aquilo parece um desejo real, né? Mas são manifestações da ansiedade. A gente tem no toque o que a gente chama de fenômenos sensoriais. Fenômenos sensoriais são sensações no nosso corpo, inclusive as sensações genitais são fenômenos sensoriais, né? Que são assim, por exemplo, eu posso ter um toque de limpeza ou um toque de contaminação e eu lavar as minhas mãos não porque eu tenho uma preocupação de que eu estou sujo, e sim porque eu sinto a minha mão suja, eu sinto a minha mão engordurada, por exemplo, né? E aí eu tenho que lavar as minhas mãos. Isso é um exemplo de fenômeno sensorial. Por quê? É uma sensação física. A pessoa descreve essa sensação física, né? E ela faz o comportamento em decorrência dessa sensação física. No caso do toque sexual, por exemplo, essas sensações genitais são consideradas fenômenos sensoriais também, né? Porque são fenômenos no corpo que têm a ver com as preocupações que eu estou tendo naquele momento, né? Então, e aí deixam a pessoa mais em dúvida ainda. A pessoa se convence mais ainda, porque, veja, se eu olhei para a pessoa e eu tive uma contração peniana, pronto, então eu sou gay. Então eu
sentir atração por essa pessoa, né? No toque de orientação sexual também é muito comum que a pessoa lembre de situações na infância, por exemplo, eu brincava com meu priminho, né? Brincadeirinhas sexuais, troca-troca, como dizem, né? Os meninos. E isso é muito comum, tá? Na infância e na adolescência, né? Até a idade adulto jovem, lá pelos até 20 e pouquinhos anos, é muito comum que as pessoas tenham experiências com pessoas do mesmo sexo, e isso não representa nada na sexualidade adulta dela, tá? Mas a pessoa que teve essas brincadeirinhas na infância e depois desenvolve um toque de orientação sexual, fica lembrando daquela situação que aconteceu no passado e fica se martirizando, tá vendo? Lá eu já era gay. Mas não era, né? Quer dizer, a pessoa sempre teve uma vida heterossexual e em algum momento ela lembra de uma cena da infância e ela se convence que aquilo é uma prova de que ela é gay, né? Então, isso não é homossexualidade, é bem diferente da homossexualidade. Na homossexualidade, mesmo que eu não aceite a minha homossexualidade, eu sei que eu tenho desejo por pessoas do mesmo sexo. Eu sei que eu me sinto atraído, né? Eu sei que eu me masturbo pensando em pessoas do mesmo sexo, né? É diferente das pessoas com toque de orientação sexual, que na verdade elas ficam eternamente numa dúvida de se elas são gays ou não, entendeu? E elas tomam como provas situações que não são provas de que elas são gays, entendeu? Então, a coisa da infância, né, de lembrar dessas situações, ou de achar que está sentindo atração por alguém na rua, ou de ter as sensações genitais, né, os fenômenos sensoriais, e se convencer que aquilo é uma prova também de que ela está tendo atração por essa pessoa. Muito importante que a gente diferencie o que é atração do que é atração sexual. Existe uma coisa que é a atração pela beleza. Então eu posso andar na rua, ver uma pessoa que é bonita e falar, ok, essa pessoa é bonita, é atraente. Isso não significa que eu tenho desejos por essa pessoa, que eu tenho desejo sexual por essa pessoa, né? É muito diferente, né? A beleza não é necessariamente prova de desejo sexual, né? E isso é uma coisa que fica muito difícil da pessoa diferenciar, tá? Outra coisa é raro isso acontecer, mas eu já tive pacientes assim também, que são gays e que têm pensamentos obsessivos de que são heterossexuais, né? O contrário também existe, tá? E esse talvez seja a forma mais frequente de obsessões sexuais, né? Talvez seja a maior fonte aí de problema, né? Mas a pessoa que é homossexual, ela também pode ter toque de orientação sexual, né? É raro isso acontecer, eu peguei alguns casos na minha clínica, mas acontece, tá? O pessoal está fazendo perguntas aqui, eu estou só olhando um pouquinho as perguntas para a gente poder ver se eu estou contemplando todas as perguntas das pessoas. Então, uma pessoa também perguntou aqui, né, que se sente ansiosa quando ela vê pessoas do mesmo sexo, e isso para ela talvez seja uma prova de que ela é gay, né? E isso não é uma prova, né? Assim, na verdade, né, quando eu sinto real atração por uma pessoa do mesmo gênero que eu, né, eu vou me masturbar, eu vou pensar naquilo com desejo, com vontade de ter alguma coisa. É muito diferente de um pensamento que vem, uma imagem que vem e que me atormenta,
No toque, a gente tem imagens e pensamentos que atormentam a pessoa, causam emoções muito negativas. E é interessante também, o toque se alimenta de emoções negativas. Então, quanto mais culpa você sente com um determinado conteúdo que está passando na sua cabeça, né? Quanto mais raiva você sente, quanto mais tristeza você sente, quanto mais, né, nojo você sente daquela situação, emoções negativas, mais o toque toma conta, né? Então, uma das maneiras de lidar com pensamentos obsessivos é tentando dar menos atenção e menos importância para esses pensamentos. Perceber que eles são apenas pensamentos ou imagens, mas não são a realidade. Eles são apenas um conteúdo da minha cabeça, né? Então, isso é muito importante também, tá? Toque religioso também, né? Então, muitas pessoas têm dúvida uma dúvida muito incessante se Deus existe ou não existe, se eu estou cometendo um pecado ou não estou cometendo um pecado, eu tenho que rezar não sei quantas vezes por dia, porque senão eu estou agindo contra Deus, né? Ou então, por exemplo, mistura também com toque sexual, toque agressivo. Então, eu penso que eu posso chatear uma pessoa, que eu vou agredir uma pessoa, e eu, ao mesmo tempo, penso, nossa, mas isso é pecado, eu tenho que rezar para isso passar, e eu fico rezando na minha cabeça, por exemplo, né? Eu posso ter rituais de jejum, eu posso ter rituais assim, religiosos muito intensos, né? No toque religioso também. Então, tudo isso é importante, tá? Tudo isso acontece no toque, né? Me perguntaram também se esconder alimentos no quarto, por exemplo, pode ser sintoma do toque. Eu teria que entender melhor o que essa pessoa quer dizer com isso, mas a princípio isso me parece um sintoma de acumulação, talvez, né? De acumular coisas que podem ser comida, pode ser um papel, pode ser jornal, pode ser revista, pode ser livro, pode ser milhares de coisas, porque eu acho que eu vou precisar daquilo no futuro, porque eu acho que se eu não guardar, algo ruim vai acontecer, né? E eu tenho muito medo de descartar essas coisas, de jogar fora essas coisas, né? E eu posso inclusive começar a comprar coisas para acumular na minha casa, por exemplo. Então, o transtorno de acumulação já fez parte do toque. Desde 2013, na nova classificação psiquiátrica, o transtorno de acumulação saiu do toque, né? E constitui um transtorno à parte, mas é da família do toque também, né? Então, isso também é algo que precisa de ser tratado também, né? Perguntaram também se pornografia poderia desencadear um toque, tá? Não existe estudo nesse sentido, né? O que eu percebo é que muitas vezes a pessoa começa a fazer verificações com vídeos sexuais, vídeos pornográficos. Então, por exemplo, se eu tenho dúvida se eu sou gay ou não no toque de orientação sexual, e eu começo a ficar vendo vídeos para ver se eu sinto atração, para ver se eu tenho uma ereção, né? E aí eu sinto aqueles fenômenos sensoriais, aquelas sensações genitais, groinal sensations, né? Eu sinto alguma coisa ali na região genital, eu me convenço de que eu sou gay, quando não sou, né? Então, eu não acho que a pornografia desencadeia toque, né? Eu acho que ela vai mais pro lado da dependência de sexo, né? Da compulsão por sexo, né? Não pro lado do toque. Mas a pornografia está frequentemente associada ao toque quando as pessoas começam a fazer esses testes
E essa é a primeira coisa que a pessoa deveria parar de fazer, tá? Porque esses testes deixam a pessoa ainda mais confusa, né? E elas reforçam o medo da pessoa de ter atração por aquele conteúdo que está sendo visto ali, tá? Bem, alguém perguntou aqui se o mecanismo de obsessão é o mesmo para todos os subtipos de toque. Eu não entendi direito, né? Se a pessoa está dizendo que as obsessões elas têm um caráter igual. Qual é o caráter igual? São pensamentos, imagens ou impulsos que vêm na minha cabeça e que causam mal-estar. E são repetitivos. Eles invadem a cabeça, são repetitivos, causam mal-estar e muitas vezes geram a necessidade de fazer rituais para tentar aliviar temporariamente o sofrimento causado pelas obsessões, tá? Também, vamos falar um pouco também de comorbidades, doenças que acompanham o toque com muita frequência, tá? Talvez as comorbidades mais comuns que a gente tem no toque seriam depressão e ansiedade. Depressão e transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, fobias específicas, transtorno de estresse pós-traumático, né? Pânico, né? São frequentes entre as pessoas com toque. Porém, existem algumas doenças que são da família do toque. Por exemplo, Tourette, tics, né? Então, é muito frequente que a gente veja em pacientes com toque uma alta frequência de tics. Tics que podem ser tics motores, tics vocais, né? E aí se constitui, por exemplo, num transtorno de Tourette. Transtorno de Tourette é o que a gente chama para um transtorno que é caracterizado pela presença de tiques motores, tiques na musculatura esquelética, mais tiques vocais, né, que acontecem durante mais de um ano. Não necessariamente os tiques motores têm que estar juntos com os tiques vocais, mas eles vão alternando e em alguns momentos juntos, em outros separados, né, durante mais de um ano e que se iniciam antes dos 18 anos de idade. É muito comum que a gente veja Tourette entre os pacientes com toque, né? E é muito comum também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é um transtorno caracterizado pela desatenção, pela se distrair muito facilmente, perder datas, perder compromissos, perder objetos, né? Então eu vou lá num lugar e largo minha blusa, largo meu guarda-chuva, largo minha caneta, né? E atrapalham muito o trabalho, atrapalham muito a escola, né? Mas também atrapalham as questões sociais, né? Porque as pessoas percebem que essa pessoa tem dificuldade de permanecer atentas numa conversa, por exemplo, né? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem início na infância, tá? Na primeira infância, geralmente, né? E também tem característica de hiperatividade, como o próprio nome já diz, e de impulsividade. Então, a pessoa é mais agitada, ela é mais inquieta, a criança, por exemplo, que começa a ter o transtorno de déficit de atenção, ela começa a subir em todos os lugares, mexer em todos os lugares, né? Aquelas crianças capetinhas, vamos dizer assim, né? E que tem um TDAH e são mais impulsivas. São pessoas que interrompem a fala, são pessoas que entram no grupo e já começam a conversar com todo mundo, interrompendo aquele grupo. São pessoas, às vezes, que se irritam com muita facilidade e acabam explodindo com muita facilidade, né? Então,
Todas essas são características do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Eu tenho visto também como psiquiatra e sexólogo, né, que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade muitas vezes está associado a ejaculação precoce, disfunção erétil, dificuldades de desejo sexual, dificuldades para ter orgasmo, dor na hora do sexo, né? Então, está associado a disfunções sexuais também, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? E esses 3 diagnósticos, transtorno obsessivo compulsivo, Tourette e TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, geneticamente essas três apresentações clínicas são muito semelhantes do ponto de vista genético. Então, muitas pessoas herdam tanto o TOC, quanto o Tourette, quanto o TDAH, né? E nas famílias das pessoas com TOC tem muito TOC, muito tique, muito TDAH também, tá? Então, é comum a gente ver essa associação de questões. Outras coisas, né? A hipocondria, por exemplo, a hipocondria ou transtorno de ansiedade de doença, é essa coisa que eu estava exemplificando com o HIV, por exemplo, né? De eu achar que eu estou contaminado com alguma coisa, de eu achar que eu estou doente e o médico não está vendo, né? Então, isso é a hipocondria, né? Que também é um transtorno da família do TOC, né? E transtorno dismórfico corporal. Então, eu acho que eu tenho um problema no nariz, meu nariz é torto, meu nariz é feio, e eu acho que eu tô andando na rua e todo mundo tá olhando pro meu nariz, todo mundo tá achando que eu sou feio, todo mundo tá, né? Isso é o transtorno dismórfico corporal, né? A pessoa fica obsessiva em relação à própria aparência, tá? Então, é um transtorno da família do TOC também, tá? TOC também está ligado a risco de suicídio. Então, é muito comum que pessoas com TOC tenham pensamentos suicidas ou já tenham tentado suicídio, né? E principalmente o TOC de caráter sexual, TOC da dimensão sexual, né, causa muitos pensamentos suicidas. É o que mais está associado a pensamentos suicidas, né? Então a gente sempre tem que ficar atento a isso também. Não é só depressão que causa suicídio, mas sim o TOC também causa, o transtorno bipolar também causa, uma série de outras patologias também estão associadas a um risco aumentado de suicídio também, tá? E esse é um motivo muito grave, né, que deve levar a pessoa a buscar ajuda, certo? Então, isso é algo que precisa chamar a atenção de todo mundo que está perto. Normalmente, a gente pensa que uma pessoa que vai se matar não conta nada para ninguém. Isso é um engano, tá? As pessoas pensam assim: cão que ladra não morde, cão que late demais não morde. E não é verdade. Tá? As pessoas que se matam de verdade são pessoas que geralmente já falaram sobre isso com várias pessoas e depois tentam suicídio. Outra coisa, uma pessoa que tenta muito suicídio é porque não quer se matar. Se ela quisesse mesmo, ela já tinha morrido, já tinha conseguido fazer. Outra bobagem. As pessoas que tentam muito se matar, se matam em algum momento. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? E falando um pouco sobre tratamento, né? Então, a gente tem o tratamento principal do TOC é a terapia cognitivo-comportamental. É o tratamento mais importante do TOC, de qualquer tipo de TOC, tá? Então, a terapia é fundamental para que a pessoa aprenda a lidar com os sintomas do TOC, né? Então, geralmente essa terapia é uma terapia de enfrentamento dos sintomas, é um enfrentamento gradual, dentro dos limites daquela pessoa,
e que a pessoa vai aumentando o grau de dificuldade gradativamente, né? E eu utilizo também muitas técnicas na terapia, né? Eu utilizo muita técnica de mindfulness também. Eu não sei se as pessoas conhecem mindfulness, mas é um tipo de meditação que veio do budismo e que começou-se a estudar muito no Ocidente a partir da década de 60, né? Para vários tipos de transtornos psiquiátricos, inclusive para o toque, né? Então, esse tipo de meditação ela é muito associada dentro da terapia cognitivo-comportamental para ajudar os pacientes a lidarem melhor com os sintomas, né? Então, a pessoa conseguir perceber os eventos mentais, conseguir perceber que ela tem pensamentos, mas que eu não sou o pensamento. Eu tenho emoções, mas eu não sou as emoções, né? E também, assim, conseguir focar a atenção numa coisa só por vez. Então, se a pessoa, ela tá tendo pensamentos, ela foca a atenção dela no que ela está fazendo naquele momento, ou ela começa a fazer uma coisa que ela gosta, e o focar a atenção numa outra coisa, não focar a atenção no pensamento, é algo que alivia muito. O pensamento ele vai perdendo a força, essa é a verdade, né? Então, essas técnicas, claro que aqui eu estou dando só uma pitada, né? Porque não dá para explicar tudo, mas na terapia a gente vai introduzindo esses conceitos para a pessoa e a pessoa vai conseguindo lidar com o toque de uma maneira diferente, tá? Outras questões, muito importante. Atividade física. Qual atividade física? Qualquer uma que você quiser. Qualquer uma que seja boa para você, certo? Claro, as atividades aeróbicas são mais indicadas, mas se a pessoa gosta de musculação e ela quer fazer musculação, perfeito, tá ótimo, tá? Yoga, meditação, não só mindfulness, mas outros tipos de meditação também são muito bem-vindos. Acupuntura, uma alimentação saudável, né? E uma rede social de amigos, de pessoas próximas. Tudo isso são fundamentais para que a pessoa melhore, né? A pessoa muitas vezes com toque, ela pensa assim: deixa eu melhorar do toque para daí eu começar a fazer faculdade. Sabe quando que ela vai começar a fazer essa faculdade? Nunca. Entendeu? Porque ela está postergando a vida dela para depois que ela resolver o toque. Ela tem que viver com o que ela tem naquele momento. Se ela não está bem naquele momento, tudo bem, mas ela tem que começar a fazer as coisas para ela melhorar. Primeiro você faz as coisas, depois você vai melhorando, certo? Tem um conceito também importantíssimo, que é o conceito de acomodação familiar, tá? Então, acomodação familiar as pessoas com toque, grande parte das vezes, elas incluem pessoas da família para fazer as compulsões junto com elas. Então, eu tenho um toque de limpeza, e aí a minha mãe é que tem que lavar a roupa para mim, ou a minha mãe que tem que checar se eu tomei banho direito. Se ela não falar para mim que eu tomei banho, então eu me acho sujo, por exemplo, tá? Isso é o conceito de acomodação familiar. Acomodação familiar, incluir outras pessoas no meu toque, faz com que meu toque fique cada vez mais grave e responda mal ao tratamento. Então, sempre na medida do possível, a gente precisa tentar não incluir outras pessoas no meu toque. Se eu tenho uma compulsão, se eu tenho necessidade de fazer uma determinada compulsão, eu vou lá e faço sozinho, sem outras pessoas participando disso, porque isso torna o toque mais grave e com pior resposta ao tratamento. E aí, por fim, temos o tratamento medicamentoso também. O tratamento medicamentoso é muito importante que a gente saiba que
ele ajuda no toque, mas ele não resolve o toque. O que realmente melhora o toque de fato é a terapia cognitivo-comportamental. A medicação é um aliado muito importante, mas ela não é o tratamento principal, tá? Claro, no toque, quanto mais coisas eu puder fazer para melhorar o toque, melhor, né? Mas a terapia, ela ajuda o paciente a encarar os sintomas de uma outra maneira e lidar com os sintomas de uma outra maneira, e ela é fundamental, né? As medicações mais habituais que a gente utiliza no tratamento do toque são os antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram. E aí nós temos também um antidepressivo chamado de antidepressivo tricíclico, que é a clomipramina, que também é muito utilizada no toque, tá? Eu não utilizo a clomipramina geralmente como primeira opção, porque a clomipramina tem mais efeitos colaterais do que os outros antidepressivos, né? Mas ela é também uma medicação muito importante, talvez a mais efetiva para o toque, né? Quais são os efeitos colaterais das medicações? Então, primeiro, o que as medicações fazem no toque? Elas diminuem um pouco a intensidade e a frequência das obsessões e a necessidade de fazer compulsões, tá? E a medicação, ela tem, então, ela melhora o humor, melhora a ansiedade, que também acabam melhorando o toque, mas ela tem um efeito primário sobre o toque, ela melhora as obsessões e as compulsões mesmo, tá? Então, quais são os efeitos colaterais dessas medicações, né? Os efeitos colaterais, a maioria deles, geralmente são transitórios, no início do tratamento, então, dor de cabeça, tontura, uma sensação de cabeça esquisita, náusea, dor no estômago, etc. Depois de algum tempo, a tendência é o corpo se adaptar àquelas medicações e esses efeitos colaterais desaparecem, né? Efeitos colaterais que costumam ficar, né? Boca seca, intestino preso e problemas sexuais, diminuição de libido, eventualmente atraso no orgasmo e eventualmente perda de ereção, tá? E quando eu falo perda de ereção, / lubrificação vaginal também, né? Então, libido, atraso no orgasmo e dificuldade de ereção / lubrificação. Também diminuem às vezes a intensidade dos orgasmos. O orgasmo não é tão intenso quanto antes, também acontece, tá? Existem abordagens, existem estratégias para isso. Existem estratégias. A gente pode colocar, às vezes, uma medicação para tentar combater esses efeitos. Mas em alguns casos a gente não consegue uma resolução para esses efeitos colaterais. Isso é um fato, né? A gente ainda não tem medicações que sejam isentas de efeitos colaterais, né? E aí tem surgido muitos estudos agora, né, sobre cannabis no tratamento do toque. Maconha medicinal, cannabis medicinal no tratamento do toque. Isso tem sido uma pauta muito importante, a gente tem estudado bastante, eu também sou prescritor de cannabis medicinal, né? E a gente tem basicamente na planta da cannabis, a gente tem basicamente duas substâncias que são mais estudadas e por enquanto são as mais importantes. O tetrahidrocannabinol, THC, versus canabidiol, CBD, né? Então,
Olha, eu acabei de receber um comunicado aqui que as lives com mais de 1 hora caem no Instagram. Se cair, a gente volta, tá bom? Então, então assim, no toque, a gente precisa do THC. A gente precisa do THC, né, que é essa substância, que é a substância mais predominante na maconha, na cannabis. É uma substância que causa o barato da maconha. Ah, tá bom, então se eu usar pro toque eu vou ter barato e ficar doidão, né? Não, não vai. Quando a gente dá o THC associado ao canabidiol e outros canabinoides, terpenoides, flavonoides que são presentes na planta da cannabis, a gente anula esse efeito de barato do THC. E ele é uma substância muito importante no toque, tá? O THC melhora muito o toque, mas a gente dá associado ao CBD, né, ao canabidiol, para bloquear esses efeitos que a gente chama de psicoativos, são efeitos de barato, né? E nesse caso, a cannabis ela tem se mostrado muito eficaz no toque, com pouquíssimos efeitos colaterais. A gente tem, na verdade, efeito colateral no início do tratamento: sono, tontura, diarreia, são os efeitos colaterais mais comuns, tá? E na maior parte dos casos a gente não tem grandes efeitos colaterais, a gente só tem um pouco de sono e tal e acabou, tá? E a cannabis tem produzido efeitos, ela tem produzido eficácia em alguns casos que não respondem a nada. São casos que a gente chama de refratários. São casos que a gente já tentou terapia, já tentou várias medicações, várias combinações de medicações diferentes. Essa pessoa não melhorou nada, ou melhorou só um pouquinho, nada significativo, né? E aí, esses casos, muitas vezes a gente tem usado cannabis. Eu tenho usado também para casos em que a pessoa prefere usar medicamentos fitoterápicos, né? A cannabis é um medicamento fitoterápico, do que usar os medicamentos alopáticos, né? Então a gente também utiliza nesses casos. E eu tenho pacientes que não respondiam a nada, nenhuma combinação de medicação, nem terapia, e que em 2, 3 semanas melhoraram demais com a cannabis. Porém, assim, isso que eu estou falando são casos, né? Não quer dizer que todos os casos vão evoluir dessa maneira. Mas, em geral, a gente é muito difícil a gente ter que parar o uso da cannabis por conta de efeitos colaterais, diferentemente dos outros medicamentos, né? E ela produz resposta até em pessoas que não tinham resposta com mais nada antes, né? Então, a gente tem visto com olhos muito bons aí, né? Como que eu vou utilizar a cannabis? A gente tem várias vias de utilização. A mais conhecida por todo mundo é a fumada, né? Mas nós, como médicos, não vamos prescrever a via fumada, né? E nem eu não gosto também de prescrever vaporização, né? O cigarro eletrônico de cannabis eu também não costumo prescrever, tá? A gente utiliza mais os óleos, os produtos que são colocados debaixo da língua, sublinguais, né? E que daí são engolidos depois, tá? E também supositórios, eventualmente para algumas indicações, pomadas também de cannabis, né? Mas o mais comum é a utilização dos óleos ou dos extratos da planta, né? Que contém tanto o THC quanto o CBD, quanto outros canabinoides, outros terpenoides, outros flavonoides. São todas substâncias que têm ação sobre o sistema nervoso central, tá? Sobre o cérebro, né? Então, a gente tem visto respostas muito positivas. Em casos que não respondem a nenhum tratamento, desses todos que eu citei aqui, né?
nem a combinação de medicamentos, nem a cannabis, nem a nada, né? A gente manda para a neurocirurgia. Existe neurocirurgia também para toque, para casos muito selecionados que não respondem a nada, né? A gente pode mandar para neurocirurgia, que pode ser feita ou por raios gama, como a gente fala, é um raio-x, uma espécie de um raio-x que vai lá e interrompe um curto-circuito ali de alguns neurônios, né, que ficam ativados no toque, e aí você vai lá e interrompe esse circuito, né? Ou eventualmente também tem uma espécie de um marca-passo, né, que a gente chama de DBS, Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda, que a gente coloca, que eu digo, os neurocirurgiões, né? Não eu exatamente, mas coloca um eletrodo dentro do cérebro que emite uma onda elétrica e que também interrompe esse curto-circuito que a gente está falando. E a vantagem é que eu posso aumentar a dose desse estímulo elétrico ou diminuir a dose do estímulo elétrico, tá? Perguntaram também aqui se existe cirurgia para Tourette. Existe também, tá? O DBS, geralmente. O DBS, esse Deep Brain Stimulation também, tá? O Tourette, o TDAH, que são patologias muito comuns no toque, né? Que são patologias que acontecem muito frequentemente no toque, também respondem à cannabis medicinal, tá? Então, isso é uma coisa que também é interessante, né? A cannabis, ela consegue melhorar o toque, a ansiedade, os tics, o TDAH, a agressividade, né? A insônia ou os problemas de sono daquela pessoa, sonambulismo, etc e tal. Então, melhora o humor, melhora, eventualmente, se eu tenho dores no corpo, também melhora, quer dizer... ele consegue atingir uma série de sintomas todos ao mesmo tempo, o que a gente não tem com outras medicações, né? Cada medicação vai atuar em alguns sintomas, né? A cannabis consegue atuar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso é muito importante. Eu vou ler mais algumas perguntas. E aí por hoje a gente vai encerrar, tá bom? E aí eu prometo que a gente volta para mais perguntas, para mais lives, ok? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. A exposição com prevenção de resposta, que é a terapia comportamental mais utilizada para o tratamento do toque, serve para tratar toque puramente obsessivo? Geralmente não. Geralmente não, tá? Quando a pessoa só tem obsessões, não tem compulsões, é muito difícil eu fazer uma exposição. Eu posso fazer exposições mentais. Eu posso pensar no assunto que me causa ansiedade e permanecer pensando nesse assunto. Mas isso geralmente não tem grandes eficácias. Do ponto de vista da psicoterapia, eu utilizo, nos casos de toque obsessivo, puramente obsessivo, eu utilizo mindfulness e terapia cognitiva, tá? Nesse caso, mindfulness e terapia cognitiva são muito mais eficazes, tá? Então, aqui também tem uma pergunta assim: o fato de dizer que o diabo é amigo, ter o desejo de quebrar as coisas, rasgar uma roupa, etc., está relacionada ao toque, né, de uma pessoa que tem um filho que tem Tourette e também tem TDAH, né? Eventualmente pode, a pessoa pode ter obsessões religiosas que fazem ela achar que diabo é amigo, Deus é inimigo e etc e tal, né? Ela pode ficar incomodada e muito assim, desesperada com a ideia de que ela é amiga do diabo, por exemplo, ou de que ela não vai receber
a bênção de Deus ou coisas do tipo, né? Quebrar coisas, muitas vezes a pessoa é impedida de fazer alguma compulsão, ela fica irritada, fica nervosa e acaba quebrando coisas, por exemplo, tá? Ter medo de não ter toque também é um toque? É um toque, tá? Muitas vezes eu tenho uma obsessão muito forte, aí eu faço um tratamento, melhoro muito dessas obsessões, por exemplo, né? E aí eu fico com medo das obsessões voltarem, com medo de eu ir para determinado lugar, ver determinadas coisas que vão me ativar o toque. E eu começo a ficar obsessivo com isso também. Pode ser, tá? Pode acontecer. Pensamentos intrusivos podem não ser toque? Podem também, tá? Então, pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos, até mesmo pensamentos obsessivos, não necessariamente caracterizam o toque, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma conta para pagar e eu não tenho dinheiro, eu posso ficar extremamente preocupado com isso, ficar pensando nisso repetidamente. Mas você percebe que tem uma situação específica que está acontecendo e que me leva a ter essa preocupação. Ou, por exemplo, eu tenho anorexia nervosa, por exemplo. Então eu tenho uma ideia de que eu preciso emagrecer, de que eu vou comer e vou engordar, de que se eu não fizer academia eu vou engordar, se eu não fizer uma dieta super restritiva eu vou engordar. Então isso é uma obsessão também, só que caracteriza o quadro de anorexia nervosa, por exemplo. Então as obsessões ou os pensamentos intrusivos, eles fazem parte da nossa vida, podem constituir outros transtornos psiquiátricos, ou eventualmente não constituir nenhum transtorno psiquiátrico, e também podem fazer parte do toque, tá? Se é comum as pessoas com toque falarem sozinhas, na verdade, assim, pode acontecer também, porque a pessoa está tão envolvida com os pensamentos que a pessoa começa a falar sozinha, a pensar alto e etc. Pode acontecer. Ou ela pode ter alguma compulsão também de ter que falar alguma coisa para tirar um pensamento da cabeça. Isso também acontece, tá? Aí me perguntaram sobre intestino preso. Intestino preso é um efeito colateral de alguns antidepressivos, mais do que outros, principalmente paroxetina e clomipramina, tá? Outros antidepressivos até podem também dar intestino preso, né? Todos os antidepressivos podem dar, mas com menos frequência. Paroxetina e clomipramina são os que mais dão, e são os que mais dão também efeitos colaterais sexuais, tá? Esses dois medicamentos. O que é preciso para substituir as medicações comuns pela cannabis? Precisa de um médico que prescreva cannabis, porque precisa da prescrição. A gente pode prescrever cannabis de uma associação de pacientes com epilepsia, que é a Abrace, que é uma associação que tem autorização judicial para plantar e produzir e vender os produtos de cannabis, ou elas podem também ser importadas. A gente pode ter que pedir para a Anvisa autorizar a importação. Esse processo é muito simples. O único problema que a gente tem ainda é a demora para chegar. Geralmente demora 2, 3 semanas para chegar o produto na casa da pessoa, né? Esse é o maior problema. Outra coisa é que a cannabis, ela é difícil de a gente conseguir determinar qual a dose daquele paciente. A gente tem que começar com doses baixas e subindo a dose devagarzinho até achar uma dose que seja boa para aquele paciente. Se a gente passa da dose boa, a gente começa a ter muito efeito colateral ou até piora do toque, piora da ansiedade. Então a gente precisa ir palpando devagarzinho até chegar numa dose que cause uma resposta. Geralmente dentro de 1 mês a 6 meses a gente alcançou essa dose e a gente tem uma melhora do quadro, tá?
Qualquer psiquiatra pode receitar cannabis medicinal? Pode, mas é muito comum que os psiquiatras não tenham conhecimento sobre cannabis medicinal, tá? Na verdade, qualquer médico pode prescrever cannabis medicinal, né? Agora, a pessoa tem que ter conhecimento. Cannabis medicinal vem começando a ser utilizado também na odontologia e na veterinária, né? Então, a gente tem produtos de cannabis que podem ser utilizados para aliviar dores de bruxismo, dores orofaciais, dores neuropáticas que atingem a questão odontológica, né, que atingem a face, e também dores de cabeça, né, e também é utilizada para tratar animais, né, assim, cachorros, gatos, até animais de grande porte também, né, com patologias diversas, tanto patologias físicas quanto patologias psiquiátricas, nos animais também, tá? O tratamento para as crianças, o tratamento do toque para as crianças é igual? É igual. O tratamento do toque muda a seguinte coisa: em crianças, a terapia é ainda mais importante ainda do que em adultos. Essa é a mudança. As medicações, até mesmo as doses das medicações que a gente utiliza são as mesmas. A cannabis medicinal pode ser utilizada também, tá? A única questão é, neurocirurgia e DBS são estratégias que a gente utiliza somente para adultos, e adultos muito bem selecionados, tá? Que ainda são considerados abordagens mais agressivas, vamos dizer assim. Então a gente reserva somente para casos graves e que não responderam a nada, nenhuma abordagem de tratamento, tá? É muito importante também, na infância e na adolescência, é muito importante incluir os pais e os irmãos, a avó, todo mundo que mora ali, todo mundo que tem muito contato com a pessoa, né? É muito importante que elas participem do tratamento e entendam essa diferença, entendam o que a pessoa está passando, né? E como lidar com isso, né? Bipolaridade também transtorno bipolar é um transtorno que acontece muitas vezes junto com o toque. É uma patologia às vezes difícil de ser tratada junto com o toque. A gente precisa sempre que a gente tenha as duas coisas. Sempre que a gente tem transtorno bipolar e toque, a gente tem que começar o tratamento tratando o transtorno bipolar. A gente tem que estabilizar o humor da pessoa. Depois a gente trata o toque dela, né? A gente pode tratar o toque com a terapia, mas se a gente for entrar com medicação logo de cara, a gente vai desestabilizar muito o transtorno bipolar e a pessoa pode ter problemas mais graves, né? Então, não é o ideal. Cannabis medicinal pode ser utilizada no transtorno bipolar? Pode. Tem muitos estudos mostrando muito benefício. Eu tenho vários pacientes também utilizando com muito benefício, tá? Perguntam se, por último, se as medicações são para sempre ou o tratamento é para sempre. Não sabemos. Essa é a mensagem. Na verdade, para sempre é uma coisa muito drástica. Eu não costumo falar isso para os pacientes. Por quê? Porque a gente não sabe daqui a 10 anos, por exemplo, se a gente não vai ter uma medicação, não vai ter uma estratégia de tratamento muito melhor do que a gente tem hoje e que trata o toque e cura o toque. Hoje em dia a gente não fala de cura, a gente fala de controle, a gente fala de melhora, a gente fala até mesmo de remissão dos sintomas, zerar os sintomas, porém a gente sempre fica atento com a possibilidade desses sintomas voltarem em algum momento, tá? É possível que a pessoa tome medicação por um tempo, faça terapia, melhore do toque e pare o tratamento? É possível em casos selecionados. Eu já tive pacientes
que trataram durante um bom tempo, tomaram medicação, fizeram terapia e aí depois de algum tempo a gente conseguiu tirar o remédio, até mesmo tirar a terapia, a pessoa ficou bem. São casos específicos, a gente não pode generalizar para todos os casos, infelizmente. E a gente tem pacientes que vão ter que precisar da terapia e do remédio durante um longo tempo, eventualmente anos e anos, né? Eu diria até que a maioria dos pacientes precisam de um tratamento prolongado, tanto de medicação quanto de terapia, né? Mas a gente tem casos em que a gente consegue tirar, tá bom? Eu acho que a nossa live foi muito boa, nosso bate-papo foi muito bom. Se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem conversar comigo, podem me mandar e-mail, né? E também podem deixar as perguntas aqui embaixo da live que eu vou respondendo ao longo da semana aí também. Tá joia? Obrigado a todos, boa noite, obrigado pela companhia tão prazerosa e pelas perguntas, pela participação de vocês. Beijos, se cuidem, tchau, tchau.